Antes de começar a aula propriamente, eu queria dizer assim que eu me sinto super feliz de estar dando esse curso do lado do meu orientador e da minha professora de filosofia particular, e revisora dos meus textos de francês. E, sim, dois professores que eu admiro muito, então eu fico muito honrada de estar aqui e muito feliz. Tá? E também fico muito feliz porque essas 5 aulas que eu vou dar são a minha tese, né, que eu vou defender dia 22 de junho, e são 5 capítulos a tese, aproximativamente serão as 5 aulas que eu vou dar, sendo que 2 aulas eu vou dar em conjunto com o professor Linto, sobre bioética, a aula sobre o início e o fim da vida, eu vou falar sobre o Hans Jonas, ou esses autores ligados à minha tese, e ele vai dar a visão dele, e uma aula que nós vamos dividir, que ele vai falar sobre ética animal, e eu vou falar sobre experimentos com seres vivos, com seres humanos. Né? Bom, então... inclusive, o título desse curso, que foi sugestão da Maria do Carmo, me inspirou para o título da minha tese, que é Contribuições de Hans Jonas à Bioética Médica. Tá? E, então, o que eu vou apresentar para vocês é fruto da minha pesquisa dos últimos 6 anos e meio, desde 2011, quando eu conheci o Hans Jonas e comecei a estudar já para monografia. E essa aula de hoje, especialmente, foi o primeiro assunto que eu me dediquei, foi o assunto da minha monografia, que eu aproveitei tanto na dissertação como na tese. Tá? Então, esse princípio vida não é o primeiro trabalho do Jonas, é a segunda fase intelectual. Então, eu vou gastar uns 5 minutinhos para apresentar um Hans Jonas que ainda é pouco conhecido no nosso meio, e mesmo no ambiente acadêmico mais amplo, ele não é um filósofo tão badalado assim. Mesmo dentro da bioética, tem muitos professores, muitos estudiosos que não têm acesso. Claro, a gente não pode conhecer tudo. Né? Então... o Hans Jonas é alemão, né? Nasceu em 1903, numa cidade a norte da Alemanha, pequena, e, aos 18 anos, ele se tornou aluno do Heidegger na graduação em filosofia em Freiburg. E ele também teve aula com Edmund Husserl. Nessa época, início da década de 20, Heidegger e Husserl ainda não eram famosos. Heidegger ainda não tinha lançado Ser e Tempo. Na verdade, ele devia estar preparando o Ser e Tempo nesse período, né, professor? Na escola de Marburg, depois, quando ele vai em 24. Então, Jonas estudou a graduação em filosofia com Heidegger e considerou Heidegger o seu mentor intelectual nesse período bem jovem. Né? E quando Heidegger, então, foi transferido para Marburg, uma outra cidade, o Jonas foi fazer o doutorado dele em filosofia lá. Ao chegar lá, ele conheceu Hannah Arendt, que também estava fazendo seu doutorado lá. E eles se tornaram amigos até a morte dela, que foi bem antes da morte dele. Ela morreu em 76 e ele em 93, né? Ambos judeus. Né? O Hans Jonas, lá em Marburg, ele também estudou com um filósofo teólogo considerado o mais importante teólogo protestante do século XX, que é o Rudolf Bultmann. Então, esses 3, Heidegger, Husserl e Bultmann, foram os principais mestres do Hans Jonas. Tá? A tese de doutorado do Jonas foi sobre filosofia da religião, com orientação desse Rudolf Bultmann, e ele tratou da gnose no cristianismo primitivo. Em 1934, ele publicou o seu primeiro livro, chamado Gnose e o Espírito na Antiguidade Tardia. E esse período ele mesmo identifica como sua primeira fase intelectual, que é a tese de doutorado, História da Filosofia da Religião e tal. Essa foi a única parte que eu não estudei. Eu estudei a filosofia do Jonas a partir de 1950. Tá? Mas quem estuda essa parte da gnose, da filosofia do espírito da antiguidade tardia, diz que o princípio vida tem algumas raízes, especialmente na questão do dualismo, ligados à gnose, mas essa parte é talvez a única parte do Jonas que eu não pesquisei. Tá? Bom, aí em 1934, ascensão do nazismo, e o Jonas se refugiou na Palestina, onde ele permaneceu por 5 anos, deu aulas na Universidade Hebraica, e ele acabou servindo pelo exército britânico e foi lutar contra Hitler na Itália. Nesse período, ele ficou na guerra 5 anos. E, nesse período que ele serviu na guerra, ele tinha uma intensa correspondência intelectual e afetiva com a sua esposa, uma judia palestina chamada Lor Jonas. Lor não só acompanhava as conversas intelectuais, como lhe mandava livros. E foi nessa época que Jonas leu A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e que muito lhe influenciou, vai ser um dos pilares do princípio vida, é o evolucionismo de Darwin. Tá? Então, a guerra foi muito importante para a experiência e esse pensamento que o Jonas desenvolveu sobre a vida. Tá? Quando acabou a guerra e ele voltou à Alemanha, ele descobriu que toda a sua família tinha sido morta. Sua mãe foi queimada nas câmaras de gás de Auschwitz
e aí ele resolveu não ficar mais na Alemanha, mas ele também não queria ficar na Palestina, porque a universidade tal, tinha um movimento sionista e ele não se considerava um sionista. Ele é judeu por herança familiar, né, mas não exatamente um praticante, né? E, embora seja profundo conhecedor, os primeiros estudos dele foram os estudos clássicos do judaísmo, Talmud, etc. Ele teve a melhor educação judia que se tinha naquela época, né? Então, ele foi para o Canadá, ficou 5 anos no Canadá, deu aula em Ottawa e em Montreal, e, por fim, ele foi convidado para ir para a nova escola de estudos sociais em Nova York, uma escola criada pelo governo americano para abrigar intelectuais judeus fugidos do nazismo. Essa nova escola abrigou Levinas, Hannah Arendt, Levi-Strauss, vários europeus, não só da Europa ocidental como oriental, né, nesse período dos anos 40, né, etc. Jonas ficou nessa escola de 55 até o fim da vida, em 93, tá, em Nova York. Nesse período em Nova York, ele foi contratado né, pelo NIH, o NIH é uma mistura de INSS com CAP-CNPq dos Estados Unidos. É o Ministério da Saúde, ao mesmo tempo o Ministério da Pesquisa, né? E eles, essa época, estava a Medical Harvard School, a Escola de Medicina de Harvard, estava fazendo as pesquisas sobre genoma, sobre o código genético humano, etc., e tinham muitos impactos, né, tecnológicos, e o Jonas tinha se dedicado ao princípio responsabilidade, como nós vamos ver, é uma proposta ética para a civilização tecnológica. Então, a NIH contratou o Jonas ficou acompanhando durante 20 anos o grupo de geneticistas e médicos de ponta da Medical Harvard School. Tá? Bom, aí, de 50 até 65, ele se dedicou à pesquisa sobre a filosofia da biologia. E o fruto desses 15 anos de pesquisa, eu vou tentar sintetizar hoje aqui, que ele se representou no livro, que foi traduzido em português, como O Princípio Vida, que seguiu a tradução alemã. Mas ele escreveu originalmente em inglês como The Phenomenon of Life, tá? O fenômeno da vida, ok? Bom, então essa é a segunda fase do Jonas, que nós vamos estudar hoje, que é o princípio vida. Essa é a segunda fase intelectual dele, a produção dessa filosofia da biologia. Né? Bom, a partir dessa investigação ontológica da biologia, Jonas desenvolveu, então, esse princípio vida, e dele derivou um outro princípio, que ele chamou de princípio responsabilidade, que seria a consequência ética e política do princípio vida. Esses dois princípios são os fundamentos da ética, que é conhecida como ética da responsabilidade, mas também como ética do futuro, tá? E que é uma proposta do Jonas, né, original, que considera a necessidade de se preservar a existência física, a essência e o destino dos seres humanos, nesses tempos em que a hegemonia técnica e científica e o consumismo ameaçam a possibilidade da própria existência humana. Okay? Em 66, então, é que foi lançado esse livro, O Fenômeno da Vida, né, em Nova York primeiro, alguns anos depois na Alemanha, e aqui no Brasil foi em 2004. Então, nesse livro, o que eu vou apresentar hoje, então, é o seguinte: o Jonas ele vai enfrentar o idealismo da consciência que era dominante em sua época, né, por compreendê-lo como uma herança do dualismo cartesiano, e ele percebeu a necessidade de um resgate da unidade psicofísica, desde Descartes esquecida, né, e completamente desfigurada pela dicotomia mente-corpo. Então, Jonas afirma a unidade psicofísica, né? Não existe essa história de duas substâncias, elas são inseparáveis, não tem como distingui-las. Não existe res cogitans sem resistência. Então, não dá para separar as duas. Então, grosseiramente, é isso. Nós vamos bater bastante em Descartes hoje aqui, mostrando o erro, o equívoco que o Jonas considera uma grande usurpação do pensamento na história da filosofia, que é essa negação da interioridade, né, da valorização apenas do extenso, do que é possível medir, calcular, matematizar. Enfim. Então, ele quer resgatar, nesse princípio vida, essa unidade psicofísica, desfigurada pela dicotomia entre mente e corpo, tão exaltada na modernidade.
No Princípio Vida, ele demonstra claramente as limitações dos extremos do idealismo e do materialismo. Ele explica o erro de se isolar o homem da natureza, desvinculando-o de outras formas de vida, porque, a partir de Descartes, o homem é diferente da natureza, ele é isolado da natureza, ele é o único ser com alma. Para Descartes, o homem, o ser humano é o único ser que tem alma. Os animais não têm alma, os animais são máquinas biológicas perfeitas, mas não têm alma, né? Então, quando um animal era maltratado e gritava, aquilo não era um grito de sofrimento para o Descartes. Eram simples reações mecânicas das reações químicas e físicas que aconteciam naquele organismo máquina perfeito. Essa tese já foi completamente por água abaixo, tá? A própria ciência refuta esses princípios. Bom, então ele explica o erro de se isolar o homem da natureza, desvinculando das outras formas de vida, e assevera que uma ética significativa para o nosso tempo deve estar fundamentada na plenitude do ser, que se mostra na interdependência e na continuidade entre corpo e mente, e entre corpo e natureza. Por isso, para Jonas, a ética, mais do que ela faz mais parte da filosofia da natureza do que de uma filosofia propriamente moral. Então, a ética é mais um fruto da biologia do que da moral, para o Jonas, né? E o terceiro período da sua produção intelectual é marcado pela publicação do Princípio e Responsabilidade em 79. Então, de 66 a 79, ele se dedicou a essa proposta ética, e essa é sua obra magna, que causou grande impacto e que projetou Hans Jonas internacionalmente. A primeira edição alemã vendeu mais de 200 mil exemplares em um ano, o que é uma coisa extraordinária, mesmo na Alemanha, para um livro de filosofia, tá? E Jonas resume esse princípio de responsabilidade como complemento moral do ser temporal. Que o ser temporal, isso é Heidegger, né, derivado para a biologia, a gente vai ver isso, se Deus quiser, ainda hoje. Então, a temporalidade ela vai estar explícita em ambos os princípios da ética jonasiana. E a responsabilidade é o fundamento de sua proposta ética, que ultrapassa a intersubjetividade. Ou seja, Jonas não quer uma ética mais somente para os homens, não é uma ética intersubjetiva, né? Mas é uma ética que acolhe os seres da natureza, os entes tecnocientíficos, as máquinas, e os produtos dessas máquinas, incluindo o lixo, tá? Então, a ética do Jonas é como a ética que o professor Olinto desenvolve, a ética da solidariedade antropocósmica, né, do homem e o cosmos, todo mundo que está ao seu redor. A ética, então, defendida por Jonas, assume como eixo a responsabilidade pela manutenção das condições de vida para as gerações futuras. E é essa a sua originalidade. Para muitos, algo intrigante, porque é uma ética motivada por algo que ainda não existe, que são os seres do futuro. Jonas refletiu profunda e criticamente sobre a ciência e a tecnologia e defende a necessidade de uma ação humana mais humilde e comedida diante do extremo poder transformador da tecnociência. E talvez, aí é especulação minha, talvez por essa razão ele não encontre tanta penetração no meio acadêmico, porque ele é um cara que prega humildade, simplicidade, frugalidade, que vai justamente contra a arrogância, o complexo de superioridade, né, aquela coisa da ciência e o meio acadêmico se acharem sempre donos da verdade e se sentir superior. Jonas tem uma postura profundamente humilde diante disso. Tá? Então, eu falei aqui numa outra aula, né, ele não rejeita nenhum pensamento anterior, nem antigo, nem medieval, nem moderno, sobre a vida e sobre o ser humano e tarará, porque ele acha que essa questão do ser ainda não está resolvida. Então, a gente não pode descartar nada do que a humanidade já pensou sobre isso. E então ele volta a Aristóteles, né? Os grandes filósofos. Só um segundo. O Jonas volta muito a Aristóteles, ele é considerado um neo-aristotélico, tal como a Hannah Arendt. E ele também gosta muito de Kant, apesar de criticá-lo muito, mas Kant também é uma referência importante para ele. Tá? E então, esses dois filósofos, ele se apoia, né? O Darwin não é filósofo, mas a descoberta que ele tem no campo das ciências naturais causa uma revolução filosófica muito mais importante do que qualquer argumentação metafísico-filosófica. Isso que eu estou falando, não sou eu, é Jonas que fala isso, né, que o evolucionismo causou mais impacto, né,
na compreensão sobre a origem do homem, a natureza, etc., do que qualquer outra tese metafísica. Né? Com o evolucionismo, se refuta muito simples e objetivamente as essências da tradição, as essências fixas da tradição. Ou seja, o essencialismo platônico, aristotélico, né, da essência imutável, né? Porque ser é tempo, ser é temporalidade, então essa essência não é fixa. Né? E mesmo assim, como o evolucionismo mostra que os seres, os entes do mundo, eles aparecem e desaparecem. Né? Na época antiga, se achava que o mundo estava completo, perfeito, e que as coisas existiam desde sempre e existiriam para sempre. Né? Darwin mostra que as coisas aparecem e desaparecem. Né? Tem um período de vigência e se corrompem. Okay? Bom, então, Jonas se concentra nos problemas decorrentes do uso desmedido da... Jonas sustenta que, para que seja... isso também é uma citação que eu vou fazer aqui dele, que vocês vão entender. Vai de encontro, se choca com a dinâmica da produção científica no mundo. Por exemplo, ele diz o seguinte, no Princípio Vida, que para que seja benefício para a condição humana, o conhecimento precisa ser criado e dirigido para o amor ao próximo. Né? E, assim, a gente não vê isso. Né? A ciência, hoje, ela é financiada por grandes indústrias que estão interessadas no lucro. A ciência já deixou de ser ciência pura, como era na antiguidade, contemplativa, e passou a ser uma ciência operativa, experimental. Né? E, então, nem sempre ela é dirigida ao amor ao próximo. Certo? Então, o Jonas, a partir dessa ideia de que todo conhecimento deve ser criado e dirigido para o amor ao próximo, ele, inspirado no imperativo categórico kantiano, ele apresenta o seu paradigma bioético, ético e bioético, consequentemente, porque essa ética do futuro, a ética da responsabilidade, ela pode ser implementada em todas as áreas humanas. Né? Política, geografia, ecologia, indústria, economia, agricultura, em todas essas ideias do princípio responsabilidade, do princípio vida, a gente pode aplicar em todas as áreas do conhecimento e das atividades humanas. Porém, ele não teve tempo de fazer isso para todas as coisas. Ele ficou 20 anos fazendo isso para a medicina contemporânea. Tá? E por isso que eu gosto tanto dele, que eu também sou médica. Tá? Enfim. Então, ele modifica o imperativo categórico kantiano e apresenta seu paradigma ético, que tem por objetivo a permanência da vida humana na Terra e de todas as espécies, né, a preservação da variedade genética. E esse problema era um problema inexistente na época de Kant. Né? Na época de Kant não tinha bomba atômica, não tinha poluição. Né? Então, isso não era uma preocupação dele. Né? Então, Jonas, essa preocupação quanto ao futuro da humanidade é da segunda metade do século XX para cá. Né? Então, Jonas se concentra nesses problemas desmedidos do uso desmedido da tecnologia, tendo sido, então, um dos primeiros pensadores do século XX a elaborar uma ontologia e uma ética motivados por esse tema. Nos últimos anos de sua vida, ele escreveu muitos ensaios e conferências, refletindo sobre os rumos que a humanidade vem tomando com os avanços da ciência e da técnica, e, em especial, as ainda novíssimas questões éticas criadas pela medicina contemporânea. E publicou, em 1985, uma coletânea de artigos intitulada Técnica, Medicina e Ética. Né? E, nesses artigos, ele apresenta graves e contundentes reflexões sobre assuntos do campo médico-científico, que nós vamos abordar nas próximas aulas, como a clonagem, as manipulações genéticas, as experimentações com seres humanos e sobre a morte e o morrer. Né? Temas da bioética, que naquela época que ele escreveu em 79, estavam apenas começando a ser debatidos. Jonas assevera que o que há de errado em fazer de uma pessoa, por exemplo, né, um sujeito experimental, ser um cobaia de uma experiência científica, não é tanto o fato de o transformarmos em um meio, porque isso a gente faz todo dia. A gente pega o ônibus, nem dá bom dia para o trocador, dá o dinheiro, pega o troco e passa a roleta. Né? Isso é usar um ser humano como um meio. Isso não é eticamente ideal, mas é algo cotidiano que a gente aceita. Né? Então, para Jonas, não é o fato de você usar a pessoa como um meio, mas é o fato de reduzi-la a uma coisa sobre a qual o cientista ou o médico agem ativamente e a pessoa recebe aquela ação passivamente. Né? Então, essa coisa, né, é uma coisa passiva para sobre ela nós atuarmos, nós médicos e cientistas. Né? Então, o ser dessa pessoa que se submete a uma pesquisa científica pode ser reduzido a um mero simulacro, uma amostra. Né? Então, isso aqui é mais preocupante para ele. Então, eu vou citar o Jonas. O pensamento de Jonas, então, tão contundente, não é o Jonas
é um apresentador de um livro que ele publicou em francês, A Ética do Futuro, um filósofo chamado Philippe Ivernel. Ele diz assim: o pensamento de Jonas, tão contundente, associa a um extremo rigor e até mesmo a uma lógica implacável a maior abertura possível. Essa abertura não é nem acidental, nem arbitrária, mas ela se impõe pela complexidade da problemática, por se tratar de um pensamento que trabalha nos pontos de junção entre a natureza e a ética, do mesmo modo que entre a ética e a metafísica, sempre pontos tão ameaçados de fratura. Sua filosofia prática, então, é de difícil aceitação, pois parte de uma ampla compreensão da situação humana e de uma aguda visão crítica do hedonismo irresponsável cultuado por meio do consumo na sociedade ocidental e também por causa, cultuado pelo ideal utópico de progresso que ele vai condenar terrivelmente, né? Aquela ideia de que as máquinas podem substituir o trabalho humano e o homem ficar livre. Isso é a utopia do progresso, né? Vamos dizer assim, que o progresso é sempre bom, que sempre que o que vem depois é melhor. Isso ele refuta completamente, né? E isso surge com Bacon, essa ideia, né, do progresso ser bom, e essa ideia se fortificou ainda em Descartes, ao longo de toda a modernidade, e o que a gente vive hoje é uma concretização de um projeto moderno, que eles pensavam que seria o suprassumo do suprassumo, e a gente vê que não é nada disso. A gente está enfrentando aí uma ameaça da existência, poluição, diminuição da qualidade de vida, vidas indignas. Ainda os homens vão à Lua, mas não acabaram a fome, ainda tem criança morrendo de fome, etc. Tá? Então, essas são as visadas de Jonas, né? Então, essa utopia do progresso é, segundo Jonas, o mais grave problema a ser enfrentado. Jonas mostra a necessidade imperiosa de que nosso agir passe a se pautar em valores como a humildade, o comedimento, o desapego, a compaixão e o altruísmo, valores quase desconhecidos na sociedade estruturada no consumo e que precisam ser recuperados para que se assegure uma existência autenticamente humana no futuro, que é o desejo fundamental da ética do Jonas. Tá? Então, dada essa contextualização, eu vou começar, então, a leitura do princípio Vida Propriamente, né? Então, eu vou começar com uma citação de um intelectual brasileiro muito importante que faleceu semana passada, Antônio Cândido. Ele é sociólogo, é crítico literário e era professor na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. Morreu semana passada, com 99 anos. E ele diz o seguinte: tempo é o tecido da nossa vida, né? Então, isso é o princípio vida do Hans Jonas, eu acho. Tempo é o tecido da vida. E isso também é a proposta heideggeriana, né, do ser e tempo. Né? Bom, então vamos lá. O fenômeno da vida. O fenômeno da vida é, por certo, um tema filosófico inquietante por ter a peculiaridade de ser o solo no qual germina o pensamento. O pensamento surge nos seres vivos, surge na vida. Tá? Não é na pedra, surge na vida. Apenas no ser humano, a forma viva mais complexa da natureza, mas nem por isso, assim, Jonas reconhece e afirma a diferença antropológica. O que é isso? O homem é diferente dos animais. Porém, isso não justifica e nem legitima uma ação de dominação, de controle, de alteração, de modificação, entendeu? Pelo contrário, né, por ser uma forma, a forma mais evoluída e por ter consciência das situações, ela é mais responsável. Então, ao contrário, o poder do homem é uma responsabilidade, se torna uma responsabilidade. O homem passa, com a tecnologia moderna, a se tornar responsável pela natureza, porque o poder de sua ação é capaz de destruir a natureza, de modificar, de alterar, de destruir, de poluir, de acabar. Né? Então, somente no ser humano, a forma viva mais complexa da natureza, encontram-se as manifestações mais elevadas do pensamento, como a capacidade de refletir e julgar, a consciência de finitude, o desejo de felicidade, de conhecimento da verdade e do bem. Então, isso é um ponto apical dessa uma escala gradatória, né? Jonas ele contesta, ele refuta completamente Descartes quando diz que apenas o homem tem alma, ou apenas o homem teria consciência ou interioridade, né? O Jonas afirma e defende, sustenta, e a gente vai tentar explicar por quê, que desde a ameba você já tem algum grau de interioridade. Que a interioridade que se manifesta pela liberdade, pelo juízo, pela reflexão, essas manifestações são as manifestações máximas, né, que se manifestariam no ser humano. Mas a amebinha, a primeira célula mais simples, ela pega substâncias, ela absorve substâncias do meio, e ela joga fora resíduos do seu metabolismo. Isso já é
uma certa deliberação. Uma deliberação incipiente, né, talvez inconsciente, mas já é uma escolha. Ela pega A e não pega B. Ela pega uma glicose, mas não pega uma ureia, por exemplo, uma molécula de uma... Então, aquela célula única, naquela amebinha, o ser vivo mais simples, já tem uma sementinha de liberdade, de interioridade, de subjetividade. Tá? Então, essa é a ideia do Jonas, que não há, o homem não é o único que tem consciência. Essa consciência, essa interioridade, essa subjetividade vem numa gradatória desde a ameba até o ser humano. Ele, na verdade, ele usa a palavra liberdade mesmo. Né? Ele diz que a liberdade, essa liberdade da ameba de fazer metabolismo, de pegar coisas do meio ambiente e depois jogar restos de metabolismo, ele diz que é a primeira liberdade, que ele chama de liberdade metabólica. Tá? E, a partir daí, ele encontra, diz que a liberdade surge no mundo no momento que surgem os seres vivos. Tá? Então, a vida acompanha a liberdade. E ele acha que a tarefa da filosofia é estudar, ele defende que a tarefa da filosofia é estudar esse caminho de desenvolvimento dos sistemas biológicos e da liberdade. E ele faz isso muito bem, utilizando o esquema fenomenológico, que tanto ele estudou com Heidegger e Russell. Né? Tanto que o nome do livro em inglês é O Fenômeno da Vida. Né? Então, as características que mostrariam esse grau máximo, ou pelo menos mais elevado de consciência, seriam a capacidade de pensamento, a capacidade de refletir e julgar, a consciência de finitude, o desejo de felicidade e o desejo de conhecer a verdade e o bem. Tá? Então, acontece que a vida humana nunca esteve, de fato, tão ameaçada pela própria ação do homem como em nosso tempo. E essa circunstância exige da filosofia pensar a vida de modo mais profundo, mantendo a inseparabilidade das dimensões material e espiritual que ocorrem na vida. Ou seja, quando ele fala espiritual, a gente está pensando nesse aspecto da subjetividade. Tá? Então, nos seres vivos, matéria e espírito são uma coisa só. Certo? Então, o pensamento sobre a vida deve considerar sempre essa inseparabilidade dessas duas dimensões. Né? Na vida, todos os seres vivos têm um corpo material e tem uma dimensão subjetiva que define, que dá os objetivos, que dá o telos daquele ser, entendeu? Então, assim, cada um de nós quisemos vir aqui. Então, a gente agiu de maneira a realizar essa intenção, esse desejo, esse objetivo, certo? Então, essa dimensão da interioridade ou da espiritualidade é onde se encontra a finalidade. A finalidade, que aí é o lado aristotélico do Jonas, né? O Jonas é um teleológico, né, forte, essa finalidade ela está nessa dimensão da subjetividade que coincide com a que está na dimensão física do corpo orgânico, do corpo vivo. Tá? E inseparável dele. Ninguém vê aí consciência solta, né? Talvez só os espíritas kardecistas em mesa e tal, que faz psicografia, mas a população comum não existe espírito sem corpo. Né? Nos seres vivos, corpo e espírito são uma coisa só. E nos seres vivos, quando o espírito abandona o corpo se reduz a pura matéria, vira um cadáver e vira matéria como a matéria da natureza. Certo? Então, enfrentar filosoficamente a vida implica em abraçar como evidente esse encontro do material com a dimensão espiritual nos seres vivos, por mais desconcertante que isso possa parecer para a perspectiva técnico-científica hegemônica, em que se baseia a nossa sociedade industrial de consumo. Jonas fez exatamente isso. Ele buscou ampliar a sua compreensão sobre a vida e, consequentemente, sobre o ser humano, com base no testemunho da unidade psicofísica. Ele percebeu a necessidade do resgate da dimensão da interioridade para uma interpretação não fragmentada da vida. Ele é um crítico severo do dualismo moderno e acusa especialmente o cartesianismo por isso, apontando a insuficiência da visão mecanicista para a compreensão do fenômeno da vida. Sua tese é a redescoberta da unidade do homem pelo conceito de vida, conceito ao mesmo tempo biológico e filosófico, pois é no organismo, no corpo dotado de vida, que surge o fenômeno da interioridade, no qual vivenciamos o tempo e a liberdade. A investigação filosófica do fenômeno da vida, feita por Jonas, resultou no livro, em 66, O Princípio Vida, que eu já falei, e ele partiu, então, dessa filosofia do organismo, de um ser vivo, para chegar a uma filosofia do ser humano e a sua ética da responsabilidade.
A compreensão da filosofia da vida desenvolvida por Jonas é um passo importante, então, em direção ao entendimento do princípio de responsabilidade. Esse princípio de responsabilidade visa a preservação da própria vida, observando a unidade psicofísica do homem em sua relação com a natureza e com a tecnociência. Jonas, diante de inúmeras questões atuais relacionadas ao comportamento humano e à manutenção da vida, foi o primeiro a considerar o futuro e afirmar a necessidade de uma ação humana mais humilde e comedida diante do imenso poder de transformação alcançado pela tecnociência. Tá? Na próxima sexta-feira, nós vamos falar da filosofia da técnica, a gente avança nisso. Então, o pensamento moderno desenvolveu uma compreensão do mundo orgânico sem considerar essas perspectivas da interioridade, né, e que a interioridade humana nos oferece. E a biologia científica, que não considera esse aspecto, que não é mensurável, foi forçada, então, segundo Jonas, ela foi forçada a ignorar essa dimensão. Desde Descartes, os dois elementos indissociáveis da vida, o corpo e o espírito, estão mantidos artificialmente separados, e apenas o extenso ou o material é tido como importante ou relevante. Jonas compreende esses elementos como necessariamente complementares, o material e o espiritual, ou o objetivo e o subjetivo, o corporal e o anímico, né? Então, Jonas compreende esses dois elementos como necessariamente complementares e interdependentes e faz uma interpretação ontológica dos fenômenos vivos. Sua leitura filosófica da biologia inclui a dimensão interior na reflexão que busca a compreensão da vida, e assim reconquista o lugar que a unidade psicofísica perdeu na teoria, né, na ciência, após a separação cartesiana do físico e do mental. Na vida, os aspectos materiais e espirituais são sempre unidos, e uma visão mais abrangente do orgânico implica uma compreensão mais profunda da alma humana. Jonas ultrapassa o antropocentrismo do idealismo, bem como o antropocentrismo do materialismo científico, e mostra a presença das grandes contradições do homem, que o homem encontra em si mesmo já nas primeiras manifestações de vida. Para ele, a vida tem em si um horizonte de transcendência, ela sempre está indo além de si mesma, né? Essa transcendência da vida é sempre em direção ao futuro, sempre em direção ao vir a ser, né? E também em direção ao que não é você mesmo, né? Todos os organismos, eles dependem, eles têm uma abertura para o mundo, né? Eles precisam trocar matéria com o mundo para viver. Se a gente parar de respirar 4 minutos, a gente, né, fica com hipóxia. Então, a gente precisa toda hora estar trocando matéria com o meio ambiente para se manter vivo. E como nós, todos os seres vivos, até a ameba. Tá? Então, para Jonas, a vida tem em si um horizonte de transcendência que reflete uma escala ascendente de liberdade e risco com o seu ápice no ser humano. E é muito interessante, ele vai gostar muito ele vai, como eu falei, se apoiar no evolução de Darwin, porque, de certa forma, aqui ele está fazendo uma evolução, né? Aqui ele está mostrando uma evolução, vamos dizer assim, ontológica, né? Enquanto o Darwin vê a evolução orgânica, propriamente, né? Dos seres e dos entes. Então, a pesquisa de Jonas é, vamos dizer assim, como se diz, multidisciplinar, né? Ela discute física, biologia, ontologia, epistemologia e ética, refletindo fielmente o fenômeno da vida, que rejeita os limites entre as várias disciplinas e atividades para compreender a unicidade do homem, que se desvela quando ele deixa de se considerar um ser metafisicamente isolado. Ou seja, com Descartes, o homem se viu fora da natureza, ele se isolou metafisicamente, ele não faz parte do mundo natural, ele é especial porque ele tem alma, ele é o único ser que tem alma, né? Graças a Deus, Deus infundiu lá na pineal, né? Ele diz que junta a alma, o corpo e o espírito e tal, né? Então, isso não cabe na filosofia jonasiana, né? De modo nenhum. O ser humano, para o Jonas, é um ser natural, está integrado à natureza, ele surgiu da natureza, ele é um produto da história da natureza, né? E ele precisa da natureza. Nós não sobrevivemos sem a natureza. Mas, com o desenvolvimento da tecnociência, nossas ações, nosso comportamento, e isso tem 250, 300 anos só, né, de 2 milhões e 500 mil anos que existem seres humanos na Terra, isso só acontece há 250, 300 anos, o nosso poder técnico-científico promoveu, nosso conhecimento técnico-científico promoveu um aumento do poder da nossa ação sobre a natureza
né? De forma que nós derrubamos florestas em horas ou dias, né? Jogamos bomba atômica em cidades, desfolhantes para ver os... Enfim, a gente começa a fazer coisas... graças a esse poder que a tecnociência nos permitiu, nossas ações extrapolaram enormemente os limites de qualquer eticidade. É isso que, no fundo, ele denuncia, que essa dimensão aumentada, né? Que o poder da tecnociência, dos avanços da tecnociência nos conferiram, nós não desenvolvemos o lado, vamos dizer assim, da consciência ética, ou política, ou social, para lidar com isso. Há um grande gap de desenvolvimento. A gente avançou muito no campo científico objetivo e avançou muito pouco no campo social, ético, etc. Certo? Então, é isso que ele defende. A gente tem que dar uma freada nesse crescimento tecnológico e avançar numa compreensão mais filosófica, mais integrada. Tem uma nova compreensão do homem, diferente da compreensão moderna. Tem um autor que, não vai dar para eu falar dele, mas chama Frank Tanlan. Ele defende, num texto que ele escreve sobre Jonas, que é preciso que nós façamos uma nova revolução copernicana no sentido de trazer um novo paradigma da posição do homem no mundo, entendeu? Do lugar do homem no mundo, né? Sobre, especialmente, a eticidade, né, das ações humanas nesse momento da humanidade tão dominada pela tecnociência. Tá? Então, Jonas considera que mesmo uma ameba, em seu metabolismo elementar, já apresenta no seu modo de ser algum grau de liberdade, como eu falei para vocês, e que mesmo nas dimensões mais elevadas do espírito, mesmo nos homens mais sábios, né, o espírito permanece parte do corpo orgânico. Então, não há como separar a rescógitans da resistência. E, para o Jonas, um filósofo livre testemunha a vida e analisa criticamente o modelo convencional da realidade assumido pela ciência, modelo que a própria ciência já começa a refutar por não representar a realidade, por não... aquela história da adequação, né? Da verdade por adequação. Não, o que a gente tem de visão de mundo não é adequado à realidade, não se adequa à realidade. Então, a vida não pode ser reduzida a um de seus princípios, que era o que Descartes queria. Descartes queria compreender... Ele tentou pifiamente compreender os seres vivos, mas a explicação dele não é suficiente, eu vou tentar mostrar. Mas ele queria explicar, então, a vida pela matéria. E ele, por mais que tentasse, não conseguiu. Né? Aí a gente tem sempre que lembrar do Aristóteles. Né? Os modernos eram anti-aristotélicos. E Aristóteles já sabia que o ser vivo tem a alma, né? O ânima, né? E tanto que a gente chama de seres animados, são seres que possuem ânima. E essa é uma propriedade que a professora talvez possa explicar mais que eu, da inteléquia, é o termo grego, né? Que Aristóteles usa, que é esse aspecto anímico, né? Dos seres vivos, que tem esse princípio. Então, Jonas é aristotélico, ele resgata esse sentido e refuta a visão cartesiana. Okay? Então, a vida não pode ser reduzida a um de seus princípios, o material. O materialismo, que é consequência do cartesianismo, parece ter buscado a compreensão de algo suposto por Descartes e que não é o caso no mundo, que seria um ser vivo que só tem matéria. Né? Os seres vivos têm mais do que matéria. Então, essa possibilidade de Descartes, a gente pode imaginar, é o absurdo de pensar uma moeda de um lado só. Na unidade psicofísica, corpo e alma são como os dois lados da mesma moeda, não tem uma moeda de um lado só. Então, o que Descartes queria explicar a vida pela matéria, por um único lado da moeda. Então, essa é uma absurdidade, é ignorar esse centro vivo, isso que é característico dos seres vivos, tá? Que é essa inteléquia. Bom, se o espírito está no orgânico desde o início, a liberdade também está. A liberdade designa um modo de ser, uma maneira de existir que é atribuída ao ser vivo em si e é compartilhada por todos os seres vivos. Esse é um conceito, a liberdade é um conceito ontologicamente descritivo. Então, se usa a liberdade para descrever os seres. Né? Não os seres enquanto entes, mas o modo de ser dos seres, vamos dizer assim.
Então, a liberdade é um conceito condutor para a interpretação da vida. E, nas palavras de Jonas, desta maneira, o primeiro aparecimento do princípio vida, em sua forma mais pura e elementar, implica a irrupção do ser em um âmbito ilimitado de possibilidades, que se estende até as mais distantes amplidões da vida subjetiva e que, como um todo, se encontra sob o signo da liberdade. A liberdade é indispensável para a descrição ontológica do dinamismo mais elementar da vida. Ao distinguir a própria identidade da de sua matéria no momento, ou seja, a minha identidade não é a minha identidade material agora, porque a matéria do meu corpo, esse exemplo é para todos os seres vivos, né? Nós nascemos num corpinho de 3 quilos, né? E vamos crescendo, nossa matéria que constitui o nosso corpo, nossos músculos, nossos ossos, nossas células, ela vai mudando ao longo do tempo. Mas nós continuamos os mesmos seres, né? Cada um de nós é o mesmo desde que nasceu até morrer. Mas a matéria vai mudando ao longo do tempo, né? Então, o que se mantém é a forma, né? Mesmo que ela mude aparentemente, mas é aquilo que é característico de cada um que se mantém, né? A forma viva. Então, a forma particular de cada um, certo? Então, assim, os seres vivos têm uma independência entre forma e matéria. Seres inanimados, né, esse copo de plástico vai ser para sempre copo de plástico, a não ser que ele quebre, que venha alguma coisa externa e tal. Ele não se modifica. A forma desse copo está unida à matéria desse copo de forma inseparável, né? Está amalgamada, não tem como. Ela muito pouco, muito lentamente. Nos seres vivos, não é assim. É uma dinâmica enorme. Aquela matéria do momento, nunca é igual. No momento seguinte, ela já é diferente. Quando eu estou respirando, né, eu já estou captando novas moléculas de oxigênio que vão fazer parte do meu corpo e excretei moléculas de gás carbônico. Então, a minha matéria muda a todo momento. E essa mudança de matéria é a condição de possibilidade para a existência da vida. A vida é uma existência que está sempre com essa troca de matéria, com o meio, né? Então, adiantando um pouquinho, Jonas vai dizer, a vida é um sistema entre o organismo e o mundo, né? A vida é essa dinâmica entre esse organismo que precisa trocar. A vida é um processo, né? E, nesse ponto, é um prolongamento. Eu acho que ele vem na esteira de Heidegger, né? O ser como processo e a vida é esse processo. Muitas vezes, quando a gente está estudando o princípio vida, parece que o Jonas quase que confunde ser com ser vivo, com vida, né? Existência e vida. Certo? Porque, e aí eu vou, um parêntese ainda falando do Jonas, num livro dele chamado Matéria, Espírito e Criação, ele defende uma tese muito incrível, que eu acho muito legal, mas que é muito polêmica, de que o princípio vida estaria presente de forma incipiente em todos os seres, mesmo os inanimados. Porque é da pedra, da água, dos seres inanimados, que a partir dessa substância veio a ousadia de aparecer um primeiro ser vivo, né, uma proteína, as moléculas orgânicas, e dali formou o ser vivo. Os cientistas, já desde os anos 60, têm uma teoria da vida chamada teoria o cientista Oparin, biólogo, que desenvolveu essa teoria, que até hoje não foi refutada. Ele diz que, a partir do ar, de gases do ar, da atmosfera primitiva, da Terra primitiva, né, combinando com a água do mar, que era muito abundante, e das irradiações que a atmosfera primitiva não filtrava, essas moléculas inorgânicas pequenininhas se juntaram, ousaram, né, nas palavras de Jonas, e se tornaram seres viventes. Tá? Então, Jonas defende que mesmo a pedra, a água, o ar, o vento, as coisas inanimadas, possuem de forma incipiente esse princípio vida. Tá? Bom, então, a liberdade é indispensável para a descrição ontológica do dinamismo mais elementar da vida. Ao distinguir a própria identidade da de sua matéria no momento, por meio da qual ela é parte do mundo físico, porque é por meio do meu corpo que eu faço parte desse mundo, né? Então, assim, ao distinguir a própria identidade de sua matéria no momento, por meio da qual é parte do mundo físico, a vida introduziu na segurança da existência inanimada, né, na existência que existia antes, a tensão entre ser e não ser, porque o organismo é dono do seu ser de modo impermanente, né? Ou seja, aquele organismo está com o ser, qualquer ser, um cavalo, né? Aquele corpo pertence àquele cavalo, é daquele cavalo só enquanto ele está vivo, né? Não é como aqui que o copo, né, tem essa forma ad eterno, certo? E é por meio do corpo que nós fazemos parte do mundo, né? A res cogitans, ela não tem a natureza material, ela está junto com a natureza material,
ocupa o mesmo lugar no espaço, poderíamos dizer assim, talvez, mas é diferente da natureza. O Jonas não nega o dualismo, mas ele defende a existência de uma unicidade que, numa instância superior, que abraça esse dualismo. Tá? Essa é uma diferença muito grande. Descartes separa e diz que existem duas instâncias e só interessa a instância extensa, que é calculável, mensurável, matematizável. Né? O Jonas vai dizer que não, isso aí é viagem. O que existe é uma coisa ligada à outra e a gente tem que encontrar um monismo que não é mais um monismo antigo do pan-vitalismo geral. A gente não nega o dualismo, existem as duas substâncias, mas elas estão amalgamadas de forma inseparável. Tá? Então, a vida, então, é um fato polar. Por que essa tensão entre ser e não ser? Porque o ser vivo precisa ficar trocando matéria com o meio, certo? E o meio é contingente, o meio muda todo o tempo, o meio não é constante. Chove, faz sol, faz frio, tem verão, tem inverno, faz calor, etc. Né? Tudo muda. Né? Então, cada ser vivo precisa tirar desse meio contingente as suas necessidades vitais. E o meio está sempre mudando. Então, isso é uma tensão. Um ser vivo pode satisfazer as suas necessidades vitais ou não. Se não satisfaz, ele morre, certo? Se a gente não alimentar uma criancinha até que ela consiga sobreviver, ela também vai morrer. Okay? Então, é preciso, essa tensão entre ser e não ser que ele se refere, é sempre esse risco que o ser vivo assumiu ao se tornar vivo, vamos dizer assim, que o ser assumiu, que a existência assumiu ao se apresentar na forma viva dessa tensão, que ela existe, mas ela pode não existir se não satisfizer as suas necessidades naquele encontro com o ambiente. Tá? Então, a vida é um fato polar, e essa polaridade seria o corpo e o mundo, né? O organismo e o mundo. E essa polaridade é, antes de tudo, uma forma de relação. É uma abertura entre o ser vivo e o mundo exterior. Viver é, essencialmente, estar relacionado a algo, e eu estou citando Jonas. Essa relação, como tal, implica transcendência, sai de si mesmo. Tá? O fato de a vida ser mortal constitui a sua contradição básica. Todo ser vivo morre. Isso é o que define ser vivo. Então, isso é uma ideia importante e que fundamenta uma posição do Jonas contra qualquer pesquisa pela imortalidade. Porque ele defende a manutenção, ele está lutando pela manutenção de uma autenticidade da vida humana no futuro. Se os seres humanos, pelas pesquisas científicas, conseguirem alcançar a imortalidade, nunca morrerem, eles não serão mais seres humanos. Isso já será uma modificação da essência do homem, né, dada pela ação técnica do homem, certo? Então, a tecnologia permitiu isso, mudar a essência das coisas, né, de certa forma, porque quando você cria a engenharia biológica, a engenharia genética pode criar um ser vivo novo, misturando genes e tal, né? Um geneticista de reprodução assistida pode... Isso não é só possibilidade, não, isso já é bem plausível. Pode escolher nos genes lá a cor do olho, a cor do cabelo, o porte, que doenças pode ter, probabilidade de doenças, tudo. Então, assim, o que a natureza fazia antes de maneira aleatória, né, o homem agora pode definir. E esse novo papel ao criador do homem é o que Jonas considera como a pior coisa que a humanidade podia ter feito para si. A atitude mais arriscada, né, que põe em risco a própria essência da humanidade. Ele não gosta de usar a palavra essência para não confundir com as essências fixas de Platão e Aristóteles da Idade Média. Ele chama autenticidade. Tá? Então, para Jonas, a vida é mortal precisamente porque é vida. Né? Toda vida é mortal. A vida não é o oposto da morte. O que é o oposto da morte é o nascimento. A vida é esse período de vivência do ser entre o nascimento e a morte. Tá? A vida é esse modo de vida desse ser que aparece e que se corrompe. Okay? Então, a ousadia dessa existência arriscada, essa existência viva, reflete a ousadia original da liberdade que a substância inanimada assumiu ao tornar-se orgânica, e aponta também que o privilégio da liberdade carrega o peso da necessidade da manutenção da vida, e aqui a gente pode lembrar Sartre, né, que a liberdade pesa. Né? Então, ali os seres ficaram mais livres, né, têm liberdade entre matéria e forma, mas eles têm a necessidade de satisfazer suas necessidades de troca com o meio, certo? E é isso aí, os seres vivos estão todos nessa condição. A gente come todo dia, porque se a gente não comer, a gente morre. E o ato de comer é uma troca. Você está pegando matéria do meio e colocando dentro do seu corpo. Certo? E trocando, evidentemente.
Na concepção de Jonas, uma filosofia da vida deve ocupar-se com o organismo como forma objetiva da vida, mas também com a sua interpretação na reflexão sobre o ser humano. Então, ao longo da existência, o homem compreendeu a vida de diversas maneiras. As concepções antigas e medievais eu vou comentar rapidamente, porque já foram faladas, né? E depois a gente vai falar sobre o cartesianismo, né, para refutar, e o darwinismo, do ponto de vista filosófico, para ter apoio nessa argumentação do Jonas. Tá? Então, nas primeiras, então, assim, isso aqui eu vou falar sem ler, que é tranquilinho. Assim, o Jonas, na primeira parte do princípio vida, ele faz uma breve história do pensamento sobre a vida. Como o homem pensou a vida. Então, como a professora Maria do Carmo já falou nas aulas anteriores, nas primeiras aulas sobre filosofia antiga, o primeiro modo como o homem compreendeu a vida é chamado de ilozoísmo, ou panvitalismo, ou pananimismo. Tudo era vivo. Né? Então, até o fim da Idade Média, até o fim do estoicismo, perdão, o mundo era considerado vivo, todas as coisas eram vivas, uma montanha era um ser vivo, o planeta era um ser vivo, cada um de nós era um ser vivo, tudo era vivo. O que chamava atenção, o que causava admiração ou trauma era a morte. Né? Ponto. E aí tem uma citação do Crisipo. Não, a citação é de um autor chamado Ildefons, num livro sobre o estoicismo, e ele fala sobre Crisipo, só para ilustrar isso. Ele diz assim: a unicidade do governo pelo logos se reciproca, esse verbo fica feio, mas é esse que estava mesmo, com a unicidade do próprio mundo. Para Zenão, em seu tratado sobre o universo, para Crisipo, em proposições físicas, assim como para Posidônio, o mundo é único. Essa unicidade é a mesma de um ser vivo. O mundo é, segundo Crisipo, um ser vivo, racional, animado e inteligente. Lembra, os estoicos falam de um logos da natureza, o logos com L maior, L grande, enquanto cada um de nós é um logos pequenininho, e nós participamos desse logos da natureza, né? Nós fazemos parte, né? Constituímos. Né? Então, portanto, o mundo é um ser vivo. Então, essa era a visada desde da origem do pensamento até o fim do estoicismo, né? E, na Idade Média, com a hegemonia da Igreja, né, se afirmou, de novo, uma grande diferença entre... deixa eu voltar aqui um parágrafo que eu pulei. Peraí. Então, essa visão panvitalista, ela permaneceu até a teologia judeu-cristã dominar o pensamento ocidental. O ilozoísmo dos estoicos e dos antigos manteve-se até os primeiros séculos da era cristã, mas não resistiu à ascensão da doutrina criacionista e do domínio da Igreja. Então, no longo período medieval, o que se afirmou foi uma grande distância entre Deus e a natureza, e difundida pela ideia de criação. Isso não existia antes. Essa ideia de que o mundo foi criado por um Deus em 7 dias e tal, isso é mitologia judeu-cristã, muito diferente da mitologia grega. Né? É um outro modo de ver, só que ficou no poder, né? Se tornou dominante, hegemônico e de uma forma brutal. Né? Então, durante todo o período medieval, ou seja, durante um pouco mais de 1000 anos, a vida foi compreendida como um dom que o Deus Criador concedeu. Tá? Esse pensamento era grosseiramente antropocêntrico, porque Deus teria criado a natureza e chamado o homem para dar nomes. Dar nomes é mais ou menos como dominar, né? E aí a natureza, plantas e animais, toda a natureza teria sido criada em função do ser humano. Tá? Então, esse pensamento criacionista é grosseiramente antropocêntrico e entendia a natureza como feita para o bel prazer do homem. Nesse cenário, o ser humano, de maneira intrigante, compartilha com a natureza, que é criação, a biologia, mas, por possuir uma alma dada por Deus, que é Criador, comunga com ele uma certa sobrenaturalidade. Então, o ser humano, na Idade Média, é esse ser estranho, que, ao mesmo tempo, é biológico e divino. Né? Com a Revolução Copernicana, 1543, os horizontes humanos foram ampliados para as distâncias do universo e a importância da vida no conjunto do mundo diminuiu. Né? E aí entra o mecanicismo. E aí eu vou tentar me aprofundar um pouquinho. Deixa eu só ver a hora para não... Então, vou tentar bem rapidinho aqui. Então, em suma, o que o Jonas vai bater e refutar é na ideia de que só o que é importante é a resistência. Tá? Que, para Descartes, só o que era possível... Descartes queria ideias claras e distintas, né? Memória geométrico.
Então, falar de desejo, liberdade, vontade, essas coisas não dá para medir, não dá para calcular, não dá para prever, não dá para fazer projetos e experimentar, né? Então, em todo o período, a partir de Bacon e Descartes, você tem aí uma prevalência, né? Ou seja, o que se pode matematizar é que tem valor. Todo o resto, eles não negam que o lado não mensurável exista, mas ele é irrelevante para o cálculo. E, por isso, a ciência não deve perder tempo com isso. Ele não é claro nem distinto. Quando que desejo é claro e distinto? Né? Então, dessa maneira, durante a modernidade, não se negou a existência do outro lado, não, mas ele não tinha valor. Essa dimensão da subjetividade, por não se prestar ao cálculo e à medida, não tem valor, porque não pode ser matematizável. Tá? Obrigada. Tá? Enfim, e o Descartes ele tenta explicar a vida como um epifenômeno da matéria, como um fenômeno, uma excrescência, um apêndice da matéria. E, com isso, ele mesmo se refuta, porque ele está ligando, se é um epifenômeno da matéria, a vida está mais ainda ligada à matéria, ou seja, né, o aspecto anímico está mais ainda ligado ao material. Né? Então, ele não pode rejeitar. Né? Essa rejeição é um grande equívoco. Então, são vários equívocos que Jonas mostra em Descartes. Separar o homem da natureza, separar a resposta da resistência, e etc, etc, etc. Tá? E eu vou ficar por aqui para o Descartes, porque eu sabia que ia falar demais. Bom, e aí, vamos falar um pouquinho do Darwin, mas isso, o que eu falei, eu acho que é o essencial. Né? E foi essa compreensão que domina até hoje, né, que legitimou esse nosso comportamento de dominação da natureza. Né? O lema, a grande máxima do Francis Bacon é saber é poder. O saber é o conhecimento sobre a natureza, e o poder é o poder sobre a natureza. Então, a gente conhece a natureza, conhece suas leis, até segue suas leis, dizia o Descartes, para dominar, para poder mudar, para poder direcionar para o que a gente quer. Tá? E isso é segundo Jonas, uma grande usurpação do pensamento na história da filosofia dada por Descartes. Então, ele acusa Descartes veementemente de ser um usurpador do pensamento. Ele reduz, ele subtrai, ele empobrece. Né? E esse empobrecimento não é só em relação à compreensão da vida, mas à compreensão de tudo. Né? Então, por exemplo, se Aristóteles pensava o movimento como a atualização de uma potência, olha a dimensão desse conceito. Na modernidade, o movimento é o deslocamento de um corpo numa distância, num determinado tempo. Entendeu? Então, assim, são dois conceitos. Esse segundo conceito cartesiano é muito limitado, é muito mais pobre do que quando você fala numa atualização de uma potência. Então, uma semente brotar e virar uma árvore, isso é um movimento. Né? Você nascer e crescer, desenvolver, isso é um movimento. Né? Então, que dá só um exemplo, esse exemplo me comove muito, que é muito mais amplo do que o conceito de movimento moderno. Tá? Bom, e o darwinismo, então, vai causar o que o Jonas chama de uma revolução ontológica, né? A evolução de Darwin. Então, a teoria da evolução de Darwin repercutiu profundamente no conceito universal de vida, especialmente na tentativa de compreender a origem do ser humano. Enquanto em Descartes, a estrutura determina e explica unilateralmente a função, em Darwin, a forma é uma condição para que uma vida específica possa se realizar, sendo ela própria um produto da vida. Né? Porque, graças ao processo evolutivo, vão aparecendo várias espécies. Darwin descobriu que tinham espécies que tinham sumido há muito tempo. Né? O evolucionismo se deu conta que tinham já existido várias espécies que tinham desaparecido. Então, as espécies não são fixas. Então, as essências dos seres não são fixas. Enfim, então, para o Darwin, uma forma de vida, uma espécie que permanece na existência, é uma espécie de parada provisória de um dinamismo contínuo, que deu certo ali naquela circunstância, né, naquele meio. Okay? Então, Jonas compreende a teoria da evolução como uma das mais fundamentais já concebidas a respeito da vida. Ela completa, entre outras coisas, a eliminação das essências imutáveis, confirmando o antiplatonismo, um antiplatonismo. E sem qualquer orientação teleológica, porque a evolução, vocês sabem, tem dois aspectos da evolução. As variações genéticas, que são aleatórias, são ao acaso, isso quando elas são na evolução natural, tá?
Depois que entra a tecnociência, você começa a ter radiação num monte de situações, essas coisas podem também causar alteração genética, mas aí não são mais naturais. Então, essas, e mesmo assim, são aleatórias ainda, assim, a não ser quando é lá na engenharia genética, que o cientista é capaz de pegar um segmento de genoma e colar em outro e montar alguma coisa nova, mas que ele não tem a menor ideia do que é, porque não existe, não é da natureza, foi sintetizada por ele, brincando de Deus. Né? Então, aí citando Jonas, o processo evolutivo se apresenta como uma verdadeira aventura, como um percurso inteiramente imprevisível. Assim, a ideia da vida como uma aventura sem um plano nem um fim predeterminado e a eliminação da essência imutável são duas importantes consequências da doutrina de Darwin. Na história da vida, as condições tomam o lugar da essência como princípio criador. As condições, na forma de ambiente, passam a ser um correlato necessário ao conceito de organismo, e a função constitutiva do ambiente passa a ser reconhecida. O organismo é considerado como determinado primariamente pelas condições de sua existência e a vida é entendida mais como uma situação que envolve organismo e ambiente do que como uma realização de uma natureza autônoma. O organismo e o ambiente formam, então, um sistema que determina o conceito básico de vida. A vida é o comportamento a que esse sistema bipolar induz corpo-ambiente, o corpo e natureza, e as maneiras típicas de viver representam, em cada caso, cada espécie, um equilíbrio alcançado entre esses dois fatores que constituem a situação. A estrutura orgânica representa um equilíbrio temporário da situação da espécie num longo prazo. Agora a gente vê muito extinção por causa da tecnologia da poluição, né, da nossa destruição da natureza. Mas se a gente voltasse 100 anos atrás, talvez a gente não visse, a gente não teria noção de que essas espécies se extinguem, né? Isso por causa das condições ambientais, que não são mais compatíveis com a manutenção daquela forma de vida. Tá? Então, o fato da espécie não ser fixa, associado ao princípio do ambiente, retira do sujeito da vida posse de determinações originárias imanentes em grau jamais imaginado, ou seja, a gente decide muito pouco sobre nossa existência. Né? Esse também é uma conclusão de Jonas, que os outros autores que eu vou abordar também vão afirmar. Nós não temos a autonomia que os modernos queriam. Tá? Enfim, nas interações sem plano da situação biológica e com o papel formativo do ambiente, cujos efeitos se acumulam de geração para geração, a essência que é criada, imutável e característica da vida como tal, fica reduzida a um mínimo, ao mesmo tempo que a importância do ambiente global, com as suas exigências e critérios de seleção, ganha importância máxima. Né? Então, Jonas diz o seguinte, que o Darwin, né? Na evolução, tem a variação genética que é aleatória, né, ao acaso, dentro do organismo. Aí ele tem essa variação e gera uma prole já modificada. Esse ser modificado, aleatoriamente, ele é submetido ao crivo do ambiente. Se o ambiente e ele se derem bem, aquele ser fica. Se não se derem bem, aquele ser vai morrer, vai corromper. Então, o Jonas diz o seguinte, o ambiente ele tem uma função que não é criadora, né? Mas ela reprime as formas que são incompatíveis com a vida naquele ambiente. Então, assim, esses dois movimentos de evolução, uma variação aleatória no organismo, por parte do organismo, nos genes de cada ser vivo, e o ambiente que vai, vamos dizer, filtrar, verificar ou deixar passar aquelas formas que se mantêm bem, que interagem bem naquele meio, e não vai permitir que as formas que não são capazes, que não têm capacidade de interagir bem com aquele meio, permaneçam. Então, a seleção natural ela não cria formas novas, ela só reprime formas que não são compatíveis com aquele meio. Tá? Bom, então, o aspecto, se essa evolução é aleatória, essa mutação é aleatória, mas a natureza ela reprime certas formas que não estão adequadas para uma finalidade. Qual é a finalidade? É a existência, é o ser, é a vida. Né? Então, ao mesmo tempo, esse é um ponto interessante, né? Ao mesmo tempo que o evolucionismo mostra a vida como uma aventura,
a função da seleção natural, a ação da seleção natural, também mostra uma finalidade da natureza, que é a manutenção das formas de vida. Tá? Então, essa é a pegada do princípio vida de Jonas. Ele refuta Descartes, se apoia no darwinismo, tá? E ele fala ainda, vou passar mais 5 minutinhos, e ele fala ainda de um conceito dos sistemas, sobre as teorias dos sistemas. Ele estudou o sistema é o seguinte, um sistema é uma estrutura formada por elementos de tal maneira que cada elemento se relaciona com todos os outros. E se um desses elementos se altera, ele altera todo o sistema. Tá? E um sistema, ele implica um limite. Né? Não existe um sistema de um elemento só, um sistema menor tem 2 elementos, mas o sistema nunca pode ser infinito. Então, o sistema é algo entre o uno e o plural infinito. Tá? Então, delimita, dá limites, um sistema é limitado, um sistema é sempre limitado. Né? E aí, ao promover um limite, você divide o eu e o mundo. Você divide o próprio e o outro, certo? O que não é você, certo? O mundo é tudo que não sou eu. Tudo que está fora do meu limite corporal é mundo. E o que está dentro de mim é a minha subjetividade. Jonas tem uma definição do organismo que eu acho linda também, que o corpo físico é o limite exterior da nossa dimensão interior. Então, o organismo é o limite externo da nossa dimensão da subjetividade, da interioridade. Tá? Então, essa é a noção, o conceito básico de sistema. Né? Ele divide algo, separa algo de um sistema do mundo, certo? Não existe sistema de uma unidade, de um elemento só, é nesse sistema infinito, certo? E existem, então, isso é um sistema, o conceito de sistema. E existem 2 teorias de sistemas que Jonas se apoia. A teoria da cibernética, do matemático norte-americano Norbert Wiener, que escreveu um livro em 1956, chamado Cibernética e Sociedade, e o principal conceito dessa teoria de sistemas da cibernética é o conceito de feedback ou de retroalimentação, que é extremamente importante na biologia. Todos os seres vivos têm no seu metabolismo mecanismos de feedback. Por exemplo, nosso sangue tem um monte de substâncias constituindo, né, na sua composição, que são necessárias à vida. E a concentração dessas substâncias precisa ficar numa faixa. Todo mundo sabe, a glicose precisa ficar entre A e B, numa faixa X. Se passa dali, fica muito alta, tem diabetes, aí dá maior problema no corpo inteiro. Então, no corpo saudável, esse nível ideal ele é mantido por vários sistemas de feedback. Né? Então, quando você come um bombom de chocolate, um pão de leite, o açúcar sobe para caramba. Aí está excessiva, está mais do que precisa. Aí, esse fato, o açúcar elevado, vai desencadear no sistema nervoso um sinal, tem açúcar demais, precisa tirar açúcar do sangue e guardar. Aí vai lá no pâncreas um sinal que libera a insulina tira o açúcar do sangue e joga dentro das células, dentro do fígado, dentro dos músculos, para ficar o nível de glicose normal. Isso é feedback. Se o açúcar está muito tempo sem comer e começa a ficar hipoglicêmico, com açúcar baixo, isso vai desencadear um sinal de fome. E aí você vai se movimentar para buscar um bombom lá na cantina para comer e sair da hipoglicemia, para se manter no que seria o metabolismo normal da vida. Tá? Então, isso é a ideia do feedback, que ele pegou da cibernética e que é usada na biologia, em todos os estudos da biologia humana, da biologia animal e vegetal, tem sistema de feedback. E o outro conceito é o conceito de sistema aberto, de um suíço austríaco chamado Ludwig von Bertalanffy. Ele morreu em 72 e o Norbert Wiener morreu em 64. Esse fala do sistema aberto, que eu já comentei aqui. É o sistema onde que ele faz troca com o mundo, constante. Ele tem essa abertura, ele não está fechado. Ele permanentemente faz troca com o mundo. Okay? Então, baseado nessas... Então, esses são os 3 pontos fundamentais que vão, então, formar esse princípio vida. Tá? Deixa eu só achar aqui um finzinho do finzinho. Então, concluindo, tá? Para a gente fazer um cafezinho e voltar para a discussão. A vida é essencialmente frágil e temporal. A constituição original do organismo expressa a individualidade como uma ousadia da liberdade, pela qual uma forma conserva sua identidade ao longo da constante mudança de matéria. Essa liberdade é compensada dialeticamente pela necessidade.
A autonomia é compensada dialeticamente pela dependência. A mesmidade traz em si a sua contrapartida na outridade do mundo. A capacidade de gozar é inseparável da capacidade de sofrer. A solidão é compensada pela comunicação e a vantagem não está nem em um lado nem no outro, mas na coexistência de ambos. Né? Daí essa visão sistêmica e inseparável dos seres vivos e do ser humano com a natureza. Então, a liberdade do estágio... Então, a liberdade do estágio animal é a liberdade de variadas adaptações por ações que se diferenciam do objetivo a ser alcançado e que, por isso, se encontram sobre a alternativa de certo e errado, de êxito e fracasso. E aí é a aproximação da biologia com a ética. Porque, se tem um objetivo na natureza, você pode ter sucesso ou fracasso, certo? Digamos assim, como a gente comentou aqui em outra aula, um bebê anencefálico é um erro da natureza, então esse é um fracasso do seu intento, entendeu? O objetivo, a finalidade seria o nascimento de um bebê saudável. Nasceu anencefálico, isso é um erro da natureza. Então, a natureza mesma, ela tem ela sofre, é uma existência arriscada, ela pode realizar ou não o seu telos, ela pode realizar ou não a sua finalidade. Tá? Então, essas sensações de prazer e dor que acompanham a nossa existência, né, como recompensa ou castigo de algum comportamento, são sinais claros de que as atividades animais são teleológicas, têm finalidade, têm um objetivo. Né? E, aí, para emendar com a questão da ética, finalidades determinam valores. A gente comentou isso, acho que um outro dia, e vai ter uma aula que a gente vai bater bastante nesse ponto, sabe? De valor e fim, né? Valor e finalidade. Então, o princípio vida de Jonas reafirma a temporalidade do ser, evidencia a profunda interação do organismo com o ambiente e resgata a unidade psicofísica dos seres vivos, bem como o lugar da vida no todo. Né? Que, como eu falei, no período antigo e medieval, o normal era que a compreensão era que tudo era vivo, era uma compreensão pan-vitalista. E o que causava admiração era a morte. No período moderno, o que causa admiração é a vida, porque a morte a gente consegue explicar bem. A matéria, não que é só medir, calcular e tal, a matéria inanimada se consegue compreender bem. Só que explicar a vida pela matéria inanimada não dá. Né? A vida não é só a matéria. A matéria é apenas um dos aspectos da vida. Tá? Então, Jonas analisou a filosofia cartesiana das duas substâncias para mostrar a insuficiência do dualismo na explicação da vida, sublinhando que a biologia não se reduz à mecânica e que o testemunho da vida se opõe à separação das duas substâncias. Lembra que o Jonas é um fenomenólogo, ele não é idealista. Ele quer vivenciar a experiência, né? E na experiência comum, a vida não se reduz à matéria. A modernidade deu primazia ao... Isso. A modernidade deu primazia ao extenso, ao mensurável, e preteriu o intenso, à interioridade. Esse fato pavimentou o caminho da hegemonia da ciência e da técnica. Né? Isso preparou, então, esse desenvolvimento enorme da ciência e da tecnologia. Jonas mostrou a importância da teoria evolucionista de Darwin para a compreensão da vida, porque ela corrobora a noção de ser temporal e refuta a metafísica das essências fixas da tradição, bem como o dualismo de Descartes. O evolucionismo evidenciou a unidade entre organismo e ambiente e mostrou que a vida é função dessa interação. Assim, Jonas encontrou nessa teoria o apoio para a ideia de homem como parte da natureza, do homem como parte da natureza, que, por possuir uma interioridade complexa, capaz de alterar as condições ambientais adequadas à vida, passa a ter a responsabilidade de zelar por elas. Então, nós somos responsáveis pela natureza porque somos capazes de modificá-la e até mesmo de destruí-la. Então, os conceitos de sistema aberto e de feedback são adequados para a biologia e contribuem para a teoria de Jonas porque associam os conceitos de ser e de devir. O novo surge nessa dinâmica da impermanência, que garante o funcionamento do sistema orgânico. Jonas mostra a liberdade como traço ontológico dos seres vivos. Ela é da esfera da interioridade, e a interioridade surge com a vida. Ou seja, a sede da experiência da interioridade é o corpo vivo, o organismo. Jonas reconheceu uma relação dialética entre a liberdade e a necessidade dos organismos de realizar constantes trocas metabólicas com o ambiente, e isso reflete a vulnerabilidade da vida, como tensão entre ser e não ser. A investigação de Jonas afirma a radical unidade da vida, pois no corpo vivo, o extenso e o intenso são aspectos inseparáveis e interdependentes, bem como os seres vivos são indissociáveis do ambiente em que se encontram.
Com seu princípio vida, Jonas, apoiado no darwinismo e nas ciências biológicas indisponíveis na antiguidade, parece ter dado concretude à totalidade do existir proposta por Aristóteles. Tá? Era isso que eu tinha para falar hoje. Dessa visão do Jonas em relação à responsabilidade do homem com a natureza, e, em particular, o animal. É uma questão que me intriga bastante, tá? Porque ele denuncia essa questão atual, onde a nossa ética e a nossa técnica e a tecnologia faz da vida dos animais explorados um inferno. Então, ele tem essa visão clara sobre isso. O que me intriga, ao mesmo tempo, que, até onde eu saiba, ele não é um fomentador, um incentivador do vegetarianismo nem do veganismo. Isso me intriga muito, porque falar de ética e bioética, sabendo do que acontece, e, ao mesmo tempo, não incentivar que se diminua isso, e como a gente diminui? Na nossa prática diária, adotando hábitos que minimizem essa exploração animal. Então, exemplo, a indústria intensiva do leite é uma das mais cruéis do que a da carne. Ela é mais cruel do que a da carne, porque uma vaca, na natureza, vive 20 anos. Na indústria, 5. E nos 5, ela é torturada. Essa extração do leite mecanizado causa mastites, causa um sofrimento em relação ao afastamento do seu bezerro, porque ela vai dando à luz. É interessante, tem uns vídeos que mostram como a vaca ela tem um instinto natural de lamber, de cuidar da sua cria. Mas, ao mesmo tempo que ela é tão frequentemente separada deste bezerro, com o tempo ela passa a ficar inerte. Eu já vi vídeos onde o bezerro nasce e ela desiste de lutar por ele, porque ela sabe que vai perdê-lo. Então, é uma indústria muito cruel. E ela está presente no nosso dia a dia, no café da manhã, no nosso almoço, no queijinho aqui, no queijinho ali. Então, me intriga bastante saber, assim, falar de bioética, falar de ética, de respeito aos animais, e ficarmos pagando para que alguém faça isso em nosso lugar, achando que é normal, é natural. Isso me intriga bastante. Nessa visão dele, que eu acho brilhante, importantíssima, ele denunciar isso, essa ética. Agora, eu acho que ética ela tem a ver com o conhecimento e a prática, a nossa ação. E, pelo que eu entendi, ele não faz essa junção. Não. Isso me intriga. Vamos lá. E vou responder assim, com bastante, porque domingo eu passei a noite discutindo isso com uma amiga minha vegana, entendeu? Ela é casada com o marido dela, foi jantar com a gente, eu perguntei, como é que vocês estão comendo? Ela está vegana, mas eu como o que você estiver lá. Eu fiz um peixinho. Ela não comeu e ficou olhando a gente assim, vocês, seus comedores de cadáver, e tal, sabe? Isso já é uma certa terrorismo vegano. Então, vou dizer o que eu acho que Jonas pensa disso. Ele falou com todas as palavras que, dentro dos galpões do agronegócio, é onde o homem mostra o seu pior lado, a sua maior crueldade, onde existe a maior crueldade do homem, são nas criações intensivas de animais e coisas assim. Esse exemplo que você deu da vaca é mas pior do que isso ainda são os frangos e os porcos, né? Vocês vejam, tem um documentário, está no YouTube, Pigness, como o business, só que pigness são as indústrias suínas, de carne suína da América, indo para a Europa Oriental, fazendo um estrago não só ambiental, como social nos lugares. Enfim, esse é um problema sério. Agora, Jonas não é vegano e nem precisa do veganismo para ser ético, não. Sabe? Porque, na natureza, todo ser vivo, por mais que ele seja vegetariano, uma vaca, ela come capim. Capim é um ser vivo. Você come cenoura, você é vegano e você come cenoura. Você vai dizer que a cenoura não é um ser vivo? Você já viu quando tem um jargão dos médicos que é horrível, quando o paciente entra em coma, você diz, o nabo que está lá no leito 3, o vegetal, sabe? Aquele vegetal que está lá no leito 3, que já morreu, já está vegetal. Como se vegetal não fosse o ser vivo? Então, o Jonas diz o seguinte, todo ser vivo, para se manter na existência, ele aniquila a vida de outros seres vivos. Entende? Isso numa dinâmica da natureza. Agora, o que a natureza não faz é campo de concentração de porco, campo de concentração de boi, campo de concentração de galinha, sabe? Ficar botando as galinhas para... As galinhas não pegam sol, não transam e ficam prenhes a vida inteira. Elas que viveriam 20 anos, vivem 4, porque as galinhas, nos anos 60, de pinto a galinha para vender, demorava 6 meses. Hoje demora 45 dias.
tá? De ovinho, pintinho, virar o frango que vai para o supermercado. Então, isso, o Jonas questiona. O problema não é comer o peixe. Se você tivesse que caçar, coletar, seria talvez ideal, né? Mas, dentro da nossa situação, não é mais possível viver de caça e coleta. Então, que, pelo menos, por exemplo, um ato consciente, não comer T-bone do... Como é que é o nome daquele restaurante italiano? Outback. Né? Lá, os bifes são de 750 gramas, 1 quilo, 1,2 kg. Sabe qual é a necessidade de carne diária para uma pessoa que não é grávida nem atleta? 50 gramas de proteína por dia, o que significa comer um alimento, uma fonte proteica, tipo carne ou feijão, 150 gramas. Um ovo dá as necessidades de proteína que você precisa. Então, comer um T-bone, você está comendo 750 gramas, você está comendo a carne que você precisaria por 5 dias. Entende? O problema é a quantidade, é a escala. É a produção. Se você tem um galinheirinho ali com meia dúzia de galinhas, 10 galinhas, colhe os ovinhos para fazer omelete, qualquer coisa, mata ali uma ou outra de vez em quando, é uma coisa. Agora, você põe 300 mil galinhas num galpão e os zootécnicos, os veterinários, ficam felizes quando criam novos modos de matar esses bichos. Então, tem um modo que eles descobriram uns tempo atrás que não precisa mais contratar alguém para degolar os franguinhos. Eles jogam um gás igual ao campo de concentração nazista. Aí morre 30 mil frangos em 5 minutos. Sabe? É um negócio de louco. E eles acham, ficam lá comemorando a conquista técnica de matar 30 mil seres vivos em 5, 10 minutos. E a gente vai ver na próxima aula da filosofia da técnica. Esse procedimento é um procedimento de esquecimento do ser desses animais. Né? Que isso é Heidegger. Né? O Heidegger vai falar, um dos problemas da técnica é o esquecimento do ser. Então, esse aqui é o problema. Não é o comer carne ou não comer carne, mas é deixar os seres se manifestarem nas suas formas de vida. Então, uma galinha que não cisca, que não pega sol, que não transa com um galo, que fica parada, que não pode abrir asa, que tem o bico cortado, a pata... Gente, isso é uma crueldade imensa. Isso é o que a gente chama de especismo, né? O nazismo com outras espécies, né? Vamos dizer assim, né? Uma exploração demasiada, né? De outras espécies. Isso que me intriga, exatamente isso. Se nós vivemos numa sociedade que não tem retrocesso, nós não vamos mais voltar, imagino eu, a criar nossas galinhas, particularmente, para comer nossos ovinhos. Acredito que não. Rosângela, a ONU acabou de recomendar a diminuição de consumo de carne no mundo, porque ela está vendo... Tem mais boi no Brasil do que gente. Sim, são exatamente. Os gases desses boi que abrem os buracos de ozônio. É isso que não está certo. Sim, mas eu acho assim, isso é fato. Podemos viver sem proteína de origem animal. Isso é fato. Tem pessoas que já tem 8 anos que eu não consumo uma proteína animal e, felizmente, até o momento, eu estou bem. Né? Então, isso eu já posso dizer. Como tem uma carne, por exemplo. Eu fui vegetariana há 30 anos. Tive 2 filhos sem comer carne nenhuma. E estou inteira aqui, meus filhos estão ótimos. Que beleza. Né? Agora, com relação a você defender a ética, a bioética, e pagar para ter existe essa atrocidade. O nosso ovinho de cada dia... Ele é da indústria intensiva, que vem nos seus produtos, os bolos, de modo geral, os queijos. Você não tem tudo assim orgânico, tudo vindo da fazenda, como era antigamente. Não, e nem vai voltar. Nem vai voltar a ser. Mas a gente pode buscar incentivar o que é bom e evitar o que é ruim. Eu acho que a gente podendo se alimentar, comer, sem matar um ser que sente, é mas diferente. Você não pode obrigar todas as pessoas a fazerem isso. Não, claro que não. Desculpa. Não, a minha dúvida, a minha intriga é essa, a minha questão. Falar de ética, bioética, sem levar a ética para a prática do dia a dia. Não, mas aqui o Jonas faz isso o tempo todo. Ele faz análise prática o tempo todo. 20 anos ele ficou numa escola médica para acompanhar a prática da bioética médica. Acusar o Jonas de não ir para a prática não é bem o caso. É o que ele mais quer isso. Só que ele não é um político, ele é um filósofo. Então, ele parte dos fundamentos, das ideias. Ele está dando os fundamentos. Eu não falei aqui quando eu falei da vida dele. Ele foi um dos pensadores que deu suporte ao movimento ambientalista norte-americano e europeu nos anos 70. Ele é inspirador do Partido Verde, sabe, na Alemanha. E mesmo nos Estados Unidos, onde ele viveu nos anos 70, o pensamento, esse princípio vida, serviu como fundamentação filosófica desses movimentos. Tá? Mas, assim, ele não é radical nesse sentido com os veganistas, entendeu? E esse argumento de que não pode matar outro ser vivo para se alimentar é furadíssimo. Você come cenoura, você come arroz, você come cogumelo.
Você sabe lá se a cenoura tem sensibilidade? Já tem experiências mostrando que os vegetais têm algum esquema sensorial. Claro que você acha que a planta vai ficar alegre porque você está comendo ela? Duvido. Se ela tiver esse tipo de sensibilidade, ela vai estar morrendo. Entende? O que eu acho que o Jonas vê é que isso faz parte do processo biológico das cadeias alimentares, etc. O que não faz parte do processo natural é fazenda de 50 galpões, com cada uma com uns 500 mil porcos lá dentro, sabe? Sim, mas aí você pode, existem movimentos, e esses são crescentes cada vez mais, no sentido de uma alimentação mais natural, mais orgânica, de uma produção mais voltada para o meio ambiente, para as sociedades, etc., porque essas criações grandes não só prejudicam o ambiente, como a própria sociedade, porque elas exploram a mão de obra, né? E fazem a mão de obra trabalhar, geralmente, em condições bem adversas. Tá? Tem que falar no microfone. Vem falar aqui. No The Descent of Man, do Charles Darwin, né, ele falou sobre o caso das honeybees, né, que as abelhas, né, que as operárias matam seus irmãos, né, e as rainhas matam as suas filhas, né, que têm característica de rainha. E isso o Darwin cita como produto da evolução do ciclo natural. E eu queria saber o que o Hans Jonas diria se ele, caso, por exemplo, os humanos nascessem com essas predisposições naturais, se a gente deveria manter essas predisposições naturais. Mas predisposições naturais de? De assassinar. O Darwin cita como produto da evolução natural. Evidentemente que, de modo algum, né, ele vai concordar com uma coisa dessa. Né? Para o Jonas, assim, deixar uma criança morrer de fome é o maior pecado que a humanidade pode cometer, entendeu? Então a gente tem que cuidar uns aos outros, né? O pensamento dele é sempre altruísta. Essa ética da responsabilidade é sempre a ética do cuidado do outro, de certa forma. Você... Sim, do sistema da vida nesse meio. Mas, agora, os sofrimentos entre os humanos aqui, na maior parte das vezes, são produzidos por nós e desnecessários. Talvez todos eles. O que Jonas aponta, em muitos momentos das obras dele, é que é possível viver de outra forma que não seja essa que nós estamos vivendo, que explora o outro. Né? Ele... Eu não diria que ele é utilitarista, não. Me ajuda, Jonas não é utilitarista de jeito nenhum. Não, o Jonas não é utilitarista, não. Tá? Não. Não, ele visa... Ele diz o seguinte, em algum lugar que eu não vou me lembrar agora para citar, mas ele diz o seguinte, que a gente deve... talvez eu esteja confundindo com o texto do Obank, que ele fala que a gente tem que fazer os nossos atos, e isso é parecido com o utilitarismo, buscar o maior benefício com o menor malefício. Né? Isso, em todas as éticas se vê isso, certo? Mas jamais explorar o outro homem ou usar o outro homem, isso a gente vai comentar, mas fazer do homem, do ser humano, uma coisa, isso aí é questionável. Isso aí é questionável. Sim, mas ele se apoiar em Darwin não quer dizer que ele abrace toda a produção de Darwin, né? Ele não é materialista. Isso não é. O Jonas não é materialista. Isso tem... Porque a explicação do Darwin, né, é mecanicista. Quer dizer, a evolução por acaso é cega, né, e a seleção se dá por uma adequação ao meio ambiente. Quer dizer, é uma questão puramente mecânica de equilíbrio e de desequilíbrio. O Jonas, a explicação não é essa. Quando ele diz que já está presente a substância pensante, para a substância pensante se manifestar no homem, é porque ela já está presente desde o início da matéria. Entende? Então, o que há... Quando a Sara se referiu à questão da inteléquia, né, o que Aristóteles dizia? A vida é
o ato de um corpo que tem a vida em potência. Tá? Só quando ele vive é que essa vida se atualiza, mas ela já está em potência anteriormente. Entende? É dizer, se você jogar isso, que não é de Aristóteles, numa concepção evolucionista, que Aristóteles não tinha, né? Para Aristóteles haviam as camadas hierarquicamente dispostas, a forma superior absorve, se apoia na inferior, né? Mas não há passagem de uma forma para outra, né? As espécies são estanques. Mas se você joga esse princípio para uma teoria evolucionista, né? Essa vida em potência, ela já está na pedra, no inorgânico, que não tem condição de atualizar esse princípio. Entende? Então, a evolução se dá num refinamento da matéria que vai se tornando cada vez mais maleável e oferecendo mais condição para que a substância pensante se torne manifesta. E o homem, ele tem, de qualquer jeito, há uma transcendência do homem em relação aos outros entes da natureza. Então, o que acontece na natureza, não é? Não legitima que o homem se comporte assim, senão a gente estaria matando um ao outro para se alimentar. Não é 100% não se reduz ao biológico, a vida do homem não se reduz ao biológico. Essa era a minha pergunta, se o Jonas era estritamente preso aos mecanismos da natureza, porque mesmo que não seja na realidade, que as abelhas têm esse mecanismo natural, e se tivesse? Seria aceitável eticamente, filosoficamente? Eu acho que os seres humanos escapam desse caminho justamente pela diferença antropológica que o Jonas vai mostrar. É onde tem a interioridade mais elevada, pelo menos até agora. Não quer dizer que seja realmente a mais elevada, pode ser que apareçam outras espécies, né, posteriormente, mas nesse momento, nessa realidade, certamente. Entende? E talvez por isso tenha essa capacidade de não precisar mais matar uns aos outros para sobreviver. E por isso que há a necessidade da ética. A ética serve para moderar o comportamento humano, né? Assim, nesse sentido. Sim, senhora. Oi. Então, na verdade, assim, eu gostei muito assim, da fala, porque eu não conheço nada do Hans Jonas, e aí eu queria fazer 2 perguntas que têm a ver com curiosidade mesmo. Assim, primeiro, eu consigo ver um monte de questões, assim, problemas, né, se eu for pensar em mutações técnicas. Mas aí eu queria saber onde estaria o problema das mutações técnicas, se ele pensa também, a partir do Darwin, nessa espécie de evolução das espécie de mutação em relação ao ambiente, onde estaria o problema das mutações técnicas, porque aí eu estou pensando comparativamente com outros filósofos, por exemplo, a Beatriz Preciato, que vai ver potências em algum, enfim, e algum modo de resistência, mesmo em situações em que a técnica, de alguma forma, se tem uma convergência técnica com o corpo, enfim. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto eu não sei porque você estava falando. Desculpa. E eu vi, eu lembrei muito assim da Donna Haraway, falando da Donna Haraway, uma filósofa que fala também muito dessa questão da Donna Haraway, que é uma filósofa norte-americana que fala também, ela pega, na verdade, metáforas de, não é ameba, mas assim, ela usa como metáforas vidas, sim, para poder pensar essa questão mais sistêmica. Mas ela traz um discurso um pouco mais amplo, que eu acho que tem a ver com aquela moça estava falando, porque é muito mais um discurso de tirar da responsabilidade individual, assim, no sentido de que se a gente vai pensar uma indústria da carne, a indústria, enfim, do leite, tirar muito mais esse antropocentrismo, no sentido de que a gente individualmente não é responsável, sabe, pela situação que a gente vive, mas que existem instâncias responsáveis, como o sistema capitalista, enfim, vai tornar essa discussão um pouco mais ampla. Aí, na verdade, só queria saber se você conhecia, se você via, de alguma forma, relação entre o pensamento do Hans Jonas e dela, mas dela eu não conheço, você não conhece. Pelo que você citou, eu posso fazer alguns comentários rápidos. Primeiro, assim,
A gente vai ter uma aula sobre engenharia genética, sobre da eugenia e engenharia genética, e aí a gente vai abordar mais sobre isso. Então, prefiro responder o problema, esse problema que você perguntou, qual o problema do homem manejar o gen? A gente vai falar isso durante uma aula, e para Jonas isso é gravíssimo, né? Mas esse é o ponto, tanto que a posição dele é radical. Para ele, esse tipo de pesquisa não deve ser financiada. Tá? Ele não defende a liberdade de pesquisa. A pesquisa precisa passar por um crivo ético. E esse tipo de pesquisa ele condena completamente. É fora do contexto, ele só alimenta a arrogância humana. Né? Bom, mas aí essa pergunta, então, eu vou te responder na aula posterior, que vai ter uma aula inteira sobre isso. E esse segundo ponto que você falou, repete para mim rapidinho, só para eu lembrar, eu esqueci o ganchinho. A resposta está na ponta da língua. Já me lembrei, da instância política e da instância individual. Jonas disse o seguinte, nesse momento da realidade humana, né, da civilização, as ações individuais são importantíssimas, mas não são suficientes. É preciso que cheguem pessoas com a consciência da ética da responsabilidade nas instâncias de poder, para poder vamos dizer, dar freios a esses movimentos irresponsáveis, vamos dizer, ou gerados apenas pela arrogância humana, que é o que Jonas mais observa. Tá? Acho que é isso. Então, é preciso haver as duas instâncias. Agora, assim, me lembrei, sobre o negócio do capitalismo. Jonas diz o seguinte, que ele tem 80 páginas do princípio de responsabilidade, que ele faz uma análise do sistema. Ele só conhecia os dois. Na época dele era Guerra Fria, né? Então ele comparou o sistema liberal e o sistema socialista marxista, né? E para ele nenhum dos dois serve para implantar a ética que ele propõe, porque as duas estão baseadas no desenvolvimento técnico. No lado capitalista, porque o capitalismo precisa das inovações técnicas, e no lado socialista, porque o socialismo acredita que as máquinas vão dar liberdade ao homem. E só aí vai aparecer o verdadeiro homem, né, na utopia marxista, né, que se pensa mais ou menos assim. E o Jonas, o ponto crítico do problema do geral é justamente a crença que começa com Bacon e que é alimentada até hoje, de que o progresso é bom, de que todo o progresso é bom, de tudo que vem depois é melhor do que o que existia antes. Por isso, às vezes, eu ouço, mesmo aqui na universidade, para que estudar Aristóteles? Isso aí já é passado, folha virada, tem que estudar coisa nova. Jonas acha essa visão completamente equivocada, entendeu? É preciso visitar todas, eu falei no início da aula, né? Tudo que a humanidade já pensou sobre a vida, sobre os seres humanos, sobre a natureza, deve ser visitado, porque essa questão não está resolvida. Tá? E o nosso comportamento hoje de dominar a natureza, destruir, alterar para o que a gente quer, fazer novos empreendimentos, novas criações, porque a engenharia genética tem vários... A gente vai ver na aula de engenharia genética, mas tem a engenharia genética que é criadora. Essa, para Jonas, é um crime, é a vontade de Deus do homem, assim, irreverente e irresponsável. Porque, quando você cria um ser biológico novo, você não tem a menor noção do que vai acontecer quando esse serzinho entrar no meio ambiente. Ele pode interferir em tudo. Tá? Então, é perigosíssimo do ponto de vista ecológico, é arriscadíssimo. E Jonas diz que tem certas coisas que a gente não pode arriscar. Sabe? É isso que ele aponta. Tem coisas que a gente pode arriscar, mas tem coisas que não pode arriscar. Então, arriscar a autenticidade, a existência do homem, não pode. Arriscar a autenticidade, a existência de animais, não pode. São coisas assim que não dá. E aí, então, o problema é o modo de vida. Mas seja ele, assim, o modo da existência da humanidade, esse modo consumista de hoje, de hegemonia técnico-científica e de consumo, né, o Homo Faber, né, produz, consome, produz, consome, produz, consome. O sistema é isso. Não pode parar o sistema. Os homens se danem, mas o sistema não pode parar. Isso é que esse é o problema. Né? É preciso ter uma visão crítica em relação ao progresso. Eu queria saber se existe algum paralelo entre a filosofia oriental, a medicina oriental, com a filosofia do Hans Jonas, porque eu achei que tem muita coisa que, até nessa unidade de mente e corpo, uma coisa só. Tá? Não, você só perguntou porque sabe que eu sou médica acupunturista. Mas eu também trabalho na área. É verdade. Não, mas certamente que tem muitos paralelos, sim. Por exemplo, esse dualismo na medicina, na filosofia chinesa e no taoísmo é o yin e yang, né? É a mesma coisa.
É por aí. Mas, então, os pontos que eu vejo em concordância são o dualismo, né? E que, como o Hans Jonas propõe, estão unidos numa instância superior, né? Que é o todo. Todas as coisas têm Yang em constante transformação, né? Nenhum ser, na visão taoísta, é estático. Tudo tem. Esse é a primeira, como é que eles chamam? Os 7 princípios e os 12 teoremas. Então, um dos princípios é isso, tudo está em constante transformação. É Heráclito puro, né? Heráclito era taoísta. E o curioso é que os dois são a origem do taoísmo e o pensamento heraclitiano são contemporâneos. Só que um na Grécia e outro na China, né? Então, tem semelhanças, sim. Tá? Tem semelhanças. Mas, assim, Jonas não fala explicitamente sobre isso, tá? Mas a gente pode inferir. Okay? Gente, olha, muito obrigada, doutora Sara. Sexta-feira... O professor não queria falar um negócio? Ele queria falar uma coisa. O Olinto queria falar uma coisa. Deixa eu falar. Só para comparar. Fala no microfone. Sim. É só para comparar esta filosofia do Hans Jonas, que foi muito bem colocada pela doutora Sara, essa filosofia, enfim, moderna, darwiniana, a distância infinita que tem com a visão do mundo antigo, em parte grego, mas especialmente medieval. Então, tinha a ordem das criaturas, da criação, a ordem da dignidade das criaturas. E todas têm finalidade. Como diz o Jonas, e com toda razão, só que aqui a finalidade é intrínseca a cada ser. Na visão antiga, medieval especialmente, não é. É a reflexão humana que é capaz de ver a finalidade das criaturas. Então, é o seguinte, o mineral está em função da vida. E ele alimenta a vida. Enfim, todo ser vivo se alimenta de minerais. Alimenta a vida, elementar, a verdura, seja o que for. Os vegetais estão em função da vida acima deles, que são os animais. Então, a suprema realização de um vegetal é ser comido. Ou pelo homem, ou pelo... É porque ele se realizou. É como nós dizer, eu morri, fui para o céu, coisa semelhante. Sim. Então, estou em função dos animais, e o animal está em função do homem, e o homem de Deus. Essa escala é um pouco a escala rerum da Idade Média. E funcionava naquele tempo desta maneira. Então, na modernidade se criou toda esta visão, em parte da filosofia, mas só em parte porque a filosofia moderna era dualista, por princípio, todos eles eram dualistas, mas notadamente a biologia é que descobriu e viu outra forma de dizer da finalidade das coisas. Na antiguidade, a finalidade era dada pelo ser humano e, finalmente, por Deus. Um em função do outro. Então, a suprema realização de um animal, de um frango, de um porco, é ser comido por nós. Ou seja, isso aí é o oposto, né, do que o Jonas está mostrando. Claro, né? Exatamente, para dizer a distância que há entre essas teorias. Por isso que nós devemos, como o Jonas sempre prega, examinar toda a produção do ser humano no passado para poder formar a nossa visão contemporânea. Mas deixa eu falar uma última coisa, então, para a gente ir embora, que eu li hoje de manhã no Facebook, aquelas postagens, aí uma provinha de biologia para criança do primeiro do ensino fundamental, né? É um trabalhinho, leve para casa e com sua família responda, marque X no lugar certo, né? A vaca nos dá, aí dá leite, lã, não sei o quê, aí a menininha escreve, a criança escreve, nada. A abelha nos dá mel, leite, não sei o quê, ela escreve, nada. Escreva uma frase, aí é o último exercício, escreva uma frase sobre os animais.
Vamos respeitar os animais. Entendeu? Então, assim, essa ideia antiga, medieval, de que a natureza era feita grosseiramente para o homem, uma visão grosseiramente antropocêntrica, como o próprio Jonas fala. Hoje a gente vê os outros seres, têm dignidade. Talvez não exatamente igual à nossa, mas todos são dignos. Mas não porque é abelha ou é vaca, porque existem. O Jonas atribui a dignidade a toda a existência. Tudo bem, então? Então, sexta-feira é Filosofia da Técnica, que aí eu vou abordar 4 autores, tá? Obrigada.